Olá, meu nome é Tiago, sou professor de História do Colégio São Feijão e vou trabalhar com vocês hoje o conceito de cidadania no Brasil republicano. Bem, eu vou partir de algumas reflexões de um historiador e cientista político, que é o José Murilo de Carvalho. Eu acho que ele vai orientar um pouco as reflexões históricas que a gente vai fazer na aula de hoje. O pensamento básico é a gente entender o que é cidadania. Se a gente partir da Hannah Arendt, a gente vai entender que cidadania é você ter direito a ter direitos. Ou seja, o que orienta basicamente a cidadania é a obtenção de direitos. Um sociólogo inglês chamado Marshall pensa que existem 3 grupos de direitos: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Na Inglaterra, a completude desses direitos foi um processo alcançado a partir do século XVIII, XIX e XX. Os direitos civis são direitos ligados à ideia de liberdade. Basicamente, a ideia de liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade religiosa, ter direito à propriedade privada, ter direito de escolher o seu emprego, quer dizer, liberdade contratual, liberdade também de matrimônio. Ligado também a essa conquista de pensar, de poder refletir, de poder divulgar suas ideias, está a liberdade de poder manifestar essas ideias e de organizar politicamente. Esse é o segundo grupo de direitos, os direitos políticos. Quer dizer, se organizar em um grupo de pessoas que pensam junto às suas ideias, um grupo de partidos ou de sindicatos ou de pessoas que têm a condição de poder pensar junto a você e lutar com você na obtenção de algum novo direito, é a base dos direitos políticos, alcançados na Inglaterra no século XIX, e basicamente em toda a Europa no século XIX. Se você consegue pensar, se você consegue manifestar suas ideias, se você consegue orientar talvez a sua liberdade de expressão para uma crítica ao governo e propor coisas novas com os direitos políticos, provavelmente você vai obter direitos sociais. Ou seja, nós vamos conseguir saúde, moradia, segurança, educação, saneamento básico, direitos trabalhistas, transporte, enfim, os direitos básicos para o cidadão são os direitos sociais. Mas na Inglaterra é bem lógico, os civis, quer dizer, o ato de pensar, de refletir, de criticar, gera os direitos políticos, quer dizer, o de se manifestar, de se organizar, de lutar por esses direitos de forma ordenada e coletiva, e por fim os sociais, ou seja, alcançar os direitos básicos. No Brasil o processo não é tão simples assim. Nós temos um problema muito grave no nosso Brasil republicano, que é a carência de participação popular. República vem da ideia de governo do povo, ou coisa do povo, basicamente, conceito latino. Só que, basicamente, o povo fica marginalizado, fica à parte das decisões dentro da República Brasileira. Se a gente pensar que desde o golpe ou da proclamação da República em 1889, nós temos um processo que exclui o povo das decisões. Sim, de um golpe, porque o golpe é uma transformação política orientada pelas elites. E nós temos orientações, tá certo, pensadas pelos militares e pensadas pela elite econômica brasileira. A deposição de Dom Pedro II atende às elites brasileiras, seja ela as elites da igreja, numa questão religiosa, seja ela dos militares, numa questão militar, e também da questão ligada ao abolicionismo e também às questões econômicas e políticas republicanas dos produtores de café em São Paulo e também na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Então, assim, vamos pensar, é um processo que exclui o povo. A nossa primeira república, ou como alguns preferem chamar República Velha, que vai de 1889 até 1930, ela se baseia pelo poder das oligarquias. Presta atenção, oligarquia quer dizer governo de poucos. Poucas pessoas ficaram no poder, orientados por uma Constituição promulgada, ainda bem, pelo menos, em 1891, que excluía da participação política os analfabetos, que era a maior parte da população, e as mulheres. Só votava, basicamente, homem maior de idade que não pertencesse a uma ordem religiosa ou que também não fosse militar, para não ter o seu voto influenciado pelo seu superior, tanto na ordem quanto no grupamento militar, ou seja, obedecer a uma hierarquia. Então, poucas pessoas podiam votar, talvez cerca de 5% da população brasileira. Nesse momento, a população não pode dizer tudo o que pensa, a população não tem condição de escolher o seu representante e a população não tem direitos básicos garantidos, como saúde, como educação, como transporte, como moradia.
Pelo contrário, a gente tem alguns projetos de urbanização acontecendo nas grandes capitais que vão tirando os pobres do centro das cidades, que vão tendo que abandonar os cortiços num processo de higienização social e sendo afastados, mandados para a periferia. Ou seja, o pobre ele acaba não gozando, não tendo direitos. Isso talvez seja privilegiado muito pelo voto ser aberto. Então, alguns conceitos acabam permeando a República nesse contexto. O voto de cabresto, a questão do coronelismo, a questão das políticas, do café com leite, dos governadores, que concentram as decisões na mão de poucos e fazem os poucos populares que têm condições de voto a obedecerem apenas a um coronel local, a um chefe político local. Ou seja, de novo, uma minoria está no poder. Em 1930, depois talvez de amadurecimento de algumas ideias moralistas e com os efeitos da crise de 29, nós temos o que os realizadores chamam de Revolução de 30. É um outro golpe. Tira um presidente constitucional do poder, um produtor de café também, Washington Luiz, não deixam o presidente eleito assumir o poder, Júlio Prestes, também paulista, assumiu o poder nesse contexto, e entregam o poder a Getúlio Donellis Vargas. Vargas chega ao poder liderando um processo golpista, que não conta com grande adesão popular. E fica no poder sem ter sido eleito, sem ter vencido as eleições, 15 anos no poder no Brasil. O Brasil passa a não ter uma Constituição, o que motiva a Revolução de 32, liderada por São Paulo. Em 34 é promulgada uma Constituição. Essa traz alguns avanços. A mulher finalmente pode votar, constitucionalmente falando. Ou seja, temos um pequeno processo de abertura dos direitos políticos. A mulher tem que ter o mesmo salário de um homem, uma isonomia de salários. A partir de então, em cargos públicos. Também há um grande avanço na questão de gênero no Brasil. É interessante, é uma experiência democrática muito bacana, talvez para o crescimento político do Brasil. Só que acontece um retrocesso. Depois de um ano da Constituição em pleno funcionamento, o governo Vargas declara estado de sítio, depois do que ele chama de intentona comunista. Em 1937, ele dá um golpe. Eles justificam esse golpe porque queriam matar o presidente da República no suposto Plano Cohen e proclamam então o início do Estado Novo, com uma nova Constituição. Quer dizer, o Brasil teve a Constituição de 1824 do Império, teve a Constituição de 1891, passou a ter uma nova Constituição em 34 e já tem uma nova em 37. Então, menos de 3, 4 anos depois, nós já temos uma troca constitucional. Agora uma Constituição outorgada, ou seja, imposta, elaborada principalmente pelo Francisco Campos, que coloca Vargas como sendo o centro da política brasileira. É uma ditadura de características fascistas, onde o Brasil não vai ter mais, ou o povo brasileiro não vai ter mais condições, talvez, de uma liberdade de expressão. Não vai ter como se organizar para poder criticar o governo. Não vai poder se organizar, porque também não vai ter muitos dos direitos políticos. É uma ditadura. Mas talvez como contrassenso disso, o Vargas concede alguns direitos sociais. O Brasil retrocede, não tendo direitos civis, não tendo direitos políticos, e passa a ter direitos sociais. Talvez o mais lembrado seja o de 1943, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, onde o trabalhador finalmente vai ter garantias legais, praticadas e fiscalizadas pelo Estado, que vai poder gozar de alguns direitos, opondo-se assim, então, a algumas perspectivas dos seus patrões, que até então poderiam fazer quase o que quisessem com seus empregados, sem ter nenhum tipo de penalização do Estado. A carteira de trabalho, a estabilidade de emprego depois de 10 anos, o direito a férias, o 13º, a folga semanal, são conquistas muito importantes para os trabalhadores, que acabam pensando, então, o Vargas, a partir de então, como pai dos pobres, mas ele também não deixou de ser a mãe dos ricos nesse contexto. Em 45 ele cai. Em 45, as contradições da luta contra as ditaduras na Europa, contra o eixo, o Vargas, mesmo como vencedor da guerra, não poderia mais ficar no poder. Acontece um processo golpista, Vargas sai do poder, são realizadas eleições e chega ao poder, então, o Dutra. Nós temos um governo Dutra, depois o retorno do Vargas ao poder, o Café Filho, o Juscelino, o Jânio Quadros e o João Goulart. Alguns governantes em uma experiência democrática, com uma nova Constituição, a de 46, onde há uma nova abertura para direitos civis, para direitos políticos e direitos sociais. O Brasil, teoricamente, iria consolidar talvez uma maior participação popular nas decisões. Ia começar também a ter uma motivação um pouco maior na consolidação de um pensamento crítico, pensando em novos governantes, em novas opções para poder reestruturar o país. Qual é o grande problema? Essa reestruturação
no contexto de uma guerra fria, não interessava a potências estrangeiras. Infelizmente, o Brasil acaba servindo muito aos interesses das nações capitalistas de primeiro mundo. Infelizmente, a nossa economia é uma economia periférica e nós deixamos a influência de grandes empresas e do capital estrangeiro marcar a política dentro do nosso país. Pois bem, em 64 há um golpe militar e com esse golpe militar nós temos a instalação de uma ditadura. Essa ditadura acaba castrando os direitos civis e os direitos políticos. Novamente, nós não temos liberdade de expressão. Voltamos a ter a censura, que foi tão comum na era Vargas. Voltamos a ter perseguições políticas, também comuns na era Vargas. O brasileiro não podia pensar, não podia expor suas ideias sem ter o medo, sem ter o receio de cair num campo de tortura, de ser preso, de ser cerceado do seu direito de convívio familiar. Certamente vai ser um dos momentos mais turbulentos da nossa política. Como contraponto, nós vamos ter direitos sociais. Nós vamos ter um Banco Nacional da Habitação, vamos ter o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, vamos ter, segundo alguns, um investimento maior em educação, um investimento maior na segurança. É por isso que talvez temos algum saudosismo por alguns que pensam que na época da ditadura havia mais segurança em nosso país, mas a gente não vai poder expor as nossas ideias. Nós não vamos ter condição de nos reunir em uma forte oposição contra o governo ditatorial. O MDB, que é o suposto partido de oposição, acaba sendo uma concha de retalhos de grandes ideologias que lutavam contra, talvez, o governo da Arena na ditadura militar. Temos um processo de abertura, iniciado talvez com o governo Geisel, ampliado em 79 com a anistia e finalizado entre 1984 e 85. Mas as nossas eleições pós-ditadura não são eleições diretas, são eleições indiretas. A gente não pode escolher o nosso representante novamente. Ou seja, por mais que a gente tenha um pouco mais de liberdade de expressão nesse contexto, os direitos políticos são cerceados. Só em 89 que tem eleições diretas, que nós podemos escolher o nosso representante. Escolhemos o Collor. Depois de Collor, a eleição 2 vezes do FHC, 2 vezes do Lula e agora 2 vezes da Dilma Rousseff. O que fica claramente marcado nas campanhas eleitorais, nas tratativas da política brasileira, é que o eleitor não sabe, ou pelo menos não busca, criticar na escolha do seu voto. Ele acaba sendo influenciado, talvez por uma propaganda de massa, pensada na televisão, ou pensada a partir da divulgação de bandeiras, de cartazes, ou de sujeitos carismáticos que não levam a discussão para um debate crítico. Isso é a marca da nossa política, por falta de amadurecimento. Nós tivemos uma Constituição em 67, adaptada em 69, que mantinha, então, o não acesso do povo às decisões, e essa Constituição contrasta, certamente, com a de 1988. Certamente uma Constituição muito avançada, que contempla para a gente direitos civis, políticos e sociais. Aí vem uma outra questão que o Marshall pensa. Existem 2 tipos de cidadania. Uma cidadania que é formal, tá certo? E uma cidadania que é real. Ou seja, uma que é teórica. Na teoria, o brasileiro tem acesso à cidadania. Na teoria, a nossa Constituição contempla tudo que o brasileiro precisa. Na prática, não. O Estado é ineficiente, muito por conta de nós, brasileiros, não cobrarmos do Estado. Nós nos acostumamos, com 2 experiências ditatoriais, a era Vargas, a ditadura militar, a recebermos os direitos sociais praticamente de graça. Como se o governante tivesse que dar tudo sem ser cobrado, sem ser questionado. Nós não nos acostumamos a questionar, a criticar. E por isso, talvez, essa passividade. No momento em que o povo for às ruas e talvez criticar, pensar em novas alternativas, aí certamente nós teremos uma nova política. E aí sim, nós, com esse direito a ter direitos, que a Hannah Arendt pensou e assim eu comecei, nós vamos poder construir uma nação nova. Nós vamos poder transformar o que é formal, o que é teórico, na prática. Ou seja, transformar a lei que garante saúde, educação, moradia, segurança, saneamento em prática. Recurso tem. Falta também a nossa boa vontade de ir atrás e manifestar as nossas ideias. Opa, nós podemos fazer isso hoje. No passado a gente não podia e sentia muita falta disso. Pois bem, então foi isso que eu tentei revisar com vocês e pensar com vocês na aula de hoje. O conceito de cidadania na República Brasileira. Lembrem, direitos civis, políticos e sociais não foram uma constante, não foram uma alternância, tá certo, de um processo lógico no Brasil. Nós convivemos com experiências ditatoriais e com experiências oligárquicas, o que talvez produziu no Brasil um cerceamento da liberdade de expressão,
uma acomodação, uma passividade e com a ausência de uma educação crítica, nós não temos grandes perspectivas em uma transformação político-social. A educação, a crítica, a luta, eu acho que podem produzir esse novo Brasil, talvez um Brasil um pouco mais cidadão, não na teoria, e sim na prática.